Deus, irmãos, porque Deus tem levantado no nosso meio homens e mulheres com uma visão do Evangelho um pouquinho mais aguçada, o que nos permite sermos abençoados e orientados no caminho correto do Evangelho. E é por isso que nessa noite eu convidei uma dessas pessoas que Deus tem levantado no nosso meio para estar compartilhando com a gente a palavra de Deus, que é a vida da Renata. Pode vir aqui, Rê. Uma salva de palmas para Jesus pela vida da Renata. A Carla se lembra de uma profecia que deram para a vida da Renata, de que ela seria muito usada na palavra também, né? Isso tem se cumprido aos pouquinhos. Deus vai trabalhando no coração dela, coração de todos nós, amém? Vamos orar pela Renata. Estenda a sua mão. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a tua filha Renata no teu altar, clamando a ti, Pai, que ela seja agora instrumento teu, aquilo que está no teu coração, que o Senhor quer compartilhar conosco aqui nessa noite, que a Renata possa estar atenta e nos passar. Toma a vida dela, a vida da família dela nas tuas mãos, livra, protege de todo mal, toda intenção do inimigo no mundo das trevas que quer de alguma forma atrapalhar, objetiva ou subjetivamente, nós já anulamos em nome de Jesus, para que a tua voz seja livre e as sementes sejam plantadas nos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu confesso que quando o Glauber fez esse convite, me deu de repente um calor. Era um dia frio. E aí eu fui orar, né? Eu falei, eu topei, porque era uma coisa que eu já sabia, que Deus já tinha tocado no meu coração e já tinha dito através de profecias, mas a gente sempre fica achando que vai demorar, né? A gente, né, nunca se sente preparado para, enfim, exercer aquilo que Deus está sinalizando. E aí ele perguntou se eu topava e eu comecei a sentir um calor. Eu falei, ai meu Deus, ai Jesus, mas eu, Senhor, tem tanta gente, por que eu? E eu lembro que no dia seguinte eu orei e falei, Senhor, não é a minha vontade, mas se é a sua vontade, eis-me aqui. E Deus começou a tratar comigo já há algum tempo sobre essa questão da vontade. É sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite com vocês. Nem sempre a vontade de Deus, de repente, está sendo a nossa, né? E inicialmente não era mesmo. E eu confesso que já teve momentos da minha vida ministerial que eu falei, Senhor, eu não quero essa exposição, eu tenho vergonha. Às vezes, sabe, eu erro as coisas, deixa eu quietinho aqui no meu canto, por favor, eu não vou deixar de te servir, eu continuei na igreja, tem tanta gente que vai na igreja, fica quietinho no banco, deixa eu ficar quietinha, Senhor. E por um tempo eu fiquei assim mesmo, quietinha, porque Deus respeita a nossa vontade, né? A Bíblia fala, um dos fundamentos da nossa vida cristã é o livre-arbítrio, né? E Deus, Ele respeita essa vontade da gente. E de uma forma muito honesta e respeitosa, Deus respeitou a minha vontade de ficar quietinha no meu canto. E eu já estava até pensando, já estava tramando tudo para sair até do grupo de louvor. Mas o Espírito Santo, Ele convence a gente, né? Ele vai trabalhando de uma forma amorosa e sinalizando de diversas formas a vontade dEle. E cabe a nós, a decisão de escolha é nossa, se a gente vai seguir em frente e aceitar a vontade do Senhor ou não. Ou se manter distante do propósito, do chamado que Ele tem para nós. Então, nessa noite, irmãos, eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês. Eu peço um pouquinho de paciência, eu não tenho experiência, né? É a segunda vez que eu prego, eu preguei aqui no Avalanche, tinha bem pouquinha gente, eu fiquei feliz, graças a Deus tem pouca gente. Mas, enfim, e falando um pouco sobre livre-arbítrio, quando a gente para pensar sobre isso, o que Deus fala é a gente que escolhe, a gente toma as nossas decisões. E para alguns, infelizmente, tem pessoas que têm uma visão de que
Deus só é soberano se Ele estiver controlando a gente como marionetes. E na verdade não é. Ele é soberano porque Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele, em toda a sua soberania, decidiu que nos daria a livre escolha, o livre-arbítrio, amém? E eu creio que isso faz de Deus ainda mais soberano, porque Ele que decidiu dar essa escolha ao homem. E a gente que escolhe, então, que caminho que a gente vai seguir, né? A gente que escolhe o tanto que a gente vai se aprofundar em Deus. Eu costumo dizer que Deus não tem filhos preferidos, Ele não tem filhos prediletos, né? Às vezes a gente vê as pessoas cheias do poder, cheias da unção, né? Lá no retetê, e tem visão, e tem fala, Deus fala, e manda recado, pá, pá. Mas a gente tem que entender também até que ponto nós estamos nos aprofundando em Deus. Até que ponto aquela pessoa tem se aprofundado em Deus. Porque à medida que Deus nos dá esse livre-arbítrio, esse poder de escolha, eu entendo que você que determina o quanto que você vai se aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. Amém? E eu creio que essa quantidade, isso que a gente faz de escolher, de se aprofundar em Deus, muitas vezes não é uma decisão assim muito fácil, porque a gente pensa, mas eu vou ter que ficar lendo a Bíblia? Mas é tão complicado, né? Ainda mais essas versões mais atualizadas, corrigidas, mas hoje em dia tem as versões mais, né? NVI, a versão atualizada. E eu creio que se você ora, eu creio que se você se dispõe, quando Deus encontra um coração desejoso e sedento da sua presença, sedento da sua palavra, é claro que Ele vai derramar sobre você discernimento, conhecimento para você entender aquilo que Ele está falando. E ainda que você não entenda, querido, eu entendo que Deus vai te mostrar e de alguma forma te ensinar a ler a Bíblia. E eu tenho orado, sabe, Senhor, me ajuda a entender a palavra, porque às vezes tem algumas coisas meio complicadas mesmo. Independente do tempo que a gente tem de igreja, eu estou na igreja, acho que desde os meus 6, 7 anos de idade. E nesse tempo a gente vê muita coisa, né? Você vê de tudo, das igrejas, diversos movimentos e teve uma época que tinha, né, falava, não, você tem que orar todo dia, é 1 hora no dia. Não, é meia hora no dia. Não, é 2 horas no dia. E, na verdade, não tem uma regra, né? E você escolhe o quanto você quer de Deus, né? E lá em Isaías, se não me engano, Isaías 43, 44, não me lembro, fala, derramarei água sobre o sedento. Então, se você não tem sede, Ele não vai derramar água sobre você. Ele derrama água sobre quem tem sede. E essa é uma premissa, amém? E ainda falando um pouco sobre a questão da escolha, né, do tanto que nós, a gente que escolhe, gostaria de lembrar também o exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de alguns personagens bíblicos, e Deus me trouxe à memória o exemplo de Josué, quando ele levou o povo para entrar na terra de Canaã. Ele disse ao povo, vocês agora vão ter que escolher. Se vocês vão escolher os deuses cananeus, vocês vão servir os deuses cananeus, porque quando eles entraram na terra de Canaã, havia outras pessoas, outros deuses, outras crenças. Vocês escolhem. Vocês vão servir eles ou vocês vão servir o Deus de nossos pais? Eu já fiz minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aquele povo teve que decidir. Uns decidiram pelo Deus dos pais, outros decidiram o contrário. Amém? E assim é a nossa caminhada. Cada dia que a gente acorda, a gente levanta, a gente decide que influência que a gente vai seguir. Se a gente vai seguir, escolher a voz do caminho de Deus ou não. Amém? Não é porque a gente falou sim para Jesus um dia, que nós crescemos na igreja, que significa, deixa Jesus entrar e Ele vai fazer todo o resto, entrega tudo para Deus e amém. Não, na verdade a gente que tem que escolher. Essa escolha, esse renovo, né, é diário. Amém? Ai, glória a Deus por essa água, irmãos, porque a saliva começa a sumir. Obrigada, irmã. E ainda falando sobre esses personagens, eu lembrei de Esther. Eu gosto muito da história de Esther. Para mim, um dos livros mais bonitos da Bíblia. Eu assisti também a minissérie que teve na Record. E Esther foi uma mulher enviada por Deus para salvar, né, libertar o povo de Israel. Porque Esther era rainha, ela era muito querida, né, substituiu a rainha Vashti. E
se você for ler lá ao longo da história do livro de Esther, você vai ver que Esther perdeu os pais muito cedo e foi criada por Mardoqueu. Em algumas Bíblias está escrito Mardoqueu, outras Mordecai, mas é a mesma pessoa. E Mardoqueu fala, ele trata Esther, né, como uma filha. E ele prepara, né, fica sabendo que vai ter a substituição da rainha, enfim. E Esther é escolhida, creio que o mover de Deus, ali o Espírito de Deus fez com que o rei Assuero se encantasse por Esther e escolheu ela como rainha. E não foi à toa, né? Esther tinha um propósito, Esther tinha um chamado ali naquele reino. E quando Mardoqueu ficou sabendo que o rei assinou um decreto, né? Naquela época eles carimbavam com o anel deles de que ele carimbou que o povo judeu seria morto num determinado dia. E Esther é judia, Mardoqueu também era judeu. E quando Mardoqueu soube disso, ele, num sinal de dor, né, de profunda dor e tristeza, ele rasgou suas vestes, né? Estou só refrescando a memória, você já conhece essa história. E naquela época era comum isso, né? Quando o judeu rasgava as vestes, era sinal da profunda dor e da tristeza que ele estava passando naquele momento. Jogou cinza na cabeça e daquela forma ele não poderia nem entrar no palácio para falar com Esther. E todo esse plano foi tramado por um homem muito perverso chamado Amã, que era oficial, uma pessoa de muita confiança do rei. Ele não gostava de Mardoqueu nem dos judeus e tramou todo um plano diabólico para matar todo mundo e exterminar geral o povo judeu. E o interessante é que Mardoqueu começa a conversar com Esther através de uma pessoa lá do palácio, um dos funcionários, tipo um pombo correio. Mardoqueu mandava o recado para Esther, Esther mandava o recado para Mardoqueu, e foi assim a conversa deles, mais ou menos, né? E Mardoqueu fala para Esther: se você se calar, se você não falar com o rei, de outra parte virá socorro e livramento para o povo de Israel. Então perceba que Esther, ela estava com uma responsabilidade muito grande na mão dela. E Mardoqueu estava lá cobrando. E ela poderia escolher não falar com o rei, concorda? Ela poderia falar, não quero falar. Porque naquela época você não podia entrar assim na presença do rei. Né? É que hoje a gente vive numa época muito banalizada, né? Tudo é muito né? Quer falar com o governador, quer falar com sei quem, vai lá na porta, faz a arruaça. Naquela época, se fizesse isso, você morria. Se o rei não estendesse lá o cetro, você já era. Até a rainha. Ela precisava de uma autorização para falar com ele. Então, e fica nessa conversa, os dois, e ele fala, não fique pensando que você, só porque está no palácio, vai se safar dessa. Será que não é por isso que você está aí, né, com o seu poder de influência, que você está aí no palácio para salvar o seu povo? E ele trouxe, né, ali a memória de Esther, o propósito dela. Eu entendo que ela compreendeu exatamente qual era o propósito dela, e ela aceitou falar com o rei, e ela manda o recado para Mardoqueu: diga ao povo que jejue 3 dias e 3 noites. Aí fiquei pensando, nossa, 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber nada. Hoje em dia, para a gente ficar um dia é muito difícil. Imagine o povo. Mas eles assim fizeram. Ficaram 3 dias e 3 noites sem comer nem beber nada. E aí, Esther foi, certamente, né, teve ali seu momento de oração com Deus, falou, e enfim. E numa atitude muito sábia, ela preparou um banquete para o rei, enfim. E teve toda né, as suas honrarias lá, vestiu sua roupa de rainha. E foi assim, fez 2 banquetes e, enfim, conseguiu, então, com que o povo judeu, né, depois você pode ler melhor lá a história de Esther, e no final, Mordecai, que era para ser morto, na verdade ele foi honrado, né? Ele foi o próprio Amã que tramou todo o plano para eles morrerem. O próprio Amã teve que sair conduzindo e o povo homenageando. Imagina a cena, né? E o povo, enfim, não morreu, né? E da mesma forma que Esther poderia escolher falar ou não falar com o rei, assim é a gente, né? E foi assim que eu me senti em alguns momentos da minha vida, inclusive ministerial. Eu escolho, Senhor, ou isso ou aquilo. E eu já escolhi ficar quietinho, já escolhi, então tá, Jesus, é isso que o Senhor quer, então vamos lá. E quando a gente fala, eis-me aqui, Deus escuta, gente. Deus escuta mesmo. Eis-me aqui, ó. E
E é assim que Deus faz com a gente. E eu tenho pedido, Senhor, que a sua vontade seja a minha vontade. Me sinalize, me ajuda a compreender a sua vontade. Né? Porque se Esther se calasse, se Esther não falasse nada, enfim, sei lá, acho que Deus ia levantar outra pessoa. Porque o propósito dele era com o povo de Israel, não era simplesmente por causa de Esther, uma pessoa. Era com uma geração, era com uma nação, o povo dele de Israel. Então tá, Esther, você não quer falar? Levanta outra pessoa. E ia surgir algum judeu ali, alguém, e Deus ia mover o coração, enfim, ia acontecer e aquele povo seria liberto. Porque o propósito dele é com a geração. Amém? E outro exemplo que eu gostaria de dar, vamos abrir a Bíblia, né, gente? Quando a gente prega tem que ler a Bíblia, né? Eu tô aqui falando, nem li a Bíblia. Abre lá, por favor. 1 Samuel, capítulo 1. Vou falar aqui alguns versículos às vezes. Aí quem quiser anotar, depois lê em casa. Mas vamos ler esse. 1 Samuel 1. Aqui a gente vai... Um outro exemplo também de uma personagem que... a vontade de Deus estava totalmente conectada à vontade dessa pessoa. A história de Ana e Samuel, né? É muito conhecida a história de Ana, uma história muito bonita. Ana era estéril e naquela época, se você era estéril, você era praticamente amaldiçoada. Você não podia gerar uma descendência. Isso era muito grave, né? Então, as pessoas te olhavam com maus olhos, né? Tanto que se você for ler, se aprofundar aqui na história, você vai conhecer Penina, né? Quem não tem uma Penina na vida? Penina tirava sarro de Ana. Mas por quê? Né? Se você for entender a história, Ana era mais... tinha Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. E ele gostava mais de quem? De Ana, certo? Então, Penina podia dar filhos, mas era mal amada. E aí, ela percebia, né? Isso era visível, né? A história fala. E Penina meio que irritava, a Bíblia fala, irritava a Ana, né? Passava com seus filhinhos, né? Tenho filhos, você não tem, sabe? Trazendo assim por dia. E aqui a Bíblia fala que Ana ficava triste, Ana não comia, Ana chegou numa profunda tristeza, porque embora ela fosse muito amada pelo seu marido, ele dava a maior parte dos sacrifícios que eles faziam anualmente, ela não tinha filho, era estéril. Né? Então vamos ler lá no versículo... no 9, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam vinho em Siló, e Eli, sacerdote que estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderdes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus beiços, porém não se ouvia sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Só até aí. Ele ainda achou que a mulher estava embriagada. Pensa, tinha Penina que tirava sarro dela porque ela não tinha filho. O profeta, o homem de Deus, pensa, até o homem de Deus erra, gente. O homem de Deus ainda falou que a mulher estava embriagada. Mas se você for ler, continuar aqui, eu não vou continuar porque a história é um pouco longa, né? Depois você pode ler melhor a história. E ela conta que ela quer ter um filho e Deus usa a vida do profeta Eli para abençoar a vida dela. Enfim, Ana tem um filho. Mas por quê? Porque primeiro ela orou ao Senhor dizendo, aqui no versículo 11, na parte, no final, ela fala, se o Senhor me der um filho, eu te darei. E naquela época, se você for estudar um pouquinho naquela época Israel estava em crise. Né? Então, assim, toda vez que uma nação passa por uma crise, né, seja de valores, seja uma crise financeira, uma crise... Enfim, assim como a gente está, né?
como a gente está hoje, né, o Brasil. Antes, ela passou por uma crise espiritual, né? Então, o Brasil está do jeito que está por culpa da igreja, né? A igreja tem sua parcela de culpa nisso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então, Israel estava num processo de crise, estava numa crise financeira, numa crise de valores e numa crise espiritual. A Bíblia conta que também tem uma parte aqui, se não me engano, acho que é do capítulo 3, que... Abre lá, vira aí a página, no capítulo 3. Depois que aí Samuel nasceu, né? Enfim, a Ana entregou Samuel lá à escola tinha uma escola de profeta. Eu não vou falar escola de profeta porque eu não sei o nome direito da época, mas era uma escola de profetas. Entregava a criança lá e ele aprendia as leis e se tornava, né, um profeta, se assim Deus quisesse. E o capítulo 3, no versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, seus olhos se começavam já a escurecer, já não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Então tinha uma lâmpada realmente no templo. E antes que essa lâmpada se apagasse, né, Deus com toda a sua soberania falou, não, tem que ter um profeta aqui. Eli estava ficando cego, mas havia um Samuel que escutou a voz de Deus, amém? E entenda que a oração de Ana, ela estava totalmente conectada à vontade de Deus. Porque naquela crise que Israel estava, naquele momento difícil que Israel estava, Deus precisava urgentemente de um profeta, porque ele já estava ficando velho, né? E depois você vê que os filhos de Eli davam muito trabalho, ele não repreendia seus filhos, enfim, um caos geral. Então Deus lá do alto do seu trono falou, o quê? Essa estéril está pedindo um filho e disse que se eu der um filho, ela vai me dar um profeta? Não, peraí, anjos, silêncio, cala a boca todas as estéreis. Psh, Ana está pedindo um filho e ela vai me dar, então tá bom, eu quero. Vou. Os anjos descem. Enfim, quando a nossa vontade está conectada à vontade de Deus, entende? Deus move os céus e a terra para que aquilo aconteça e entenda que não era simplesmente para cumprir um capricho de Ana. Não era simplesmente para falar, Ana quer um filho, tadinha. Ela está pedindo um filho, que a gente às vezes pede. E Tiago lá, Tiago capítulo 4 fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. A Bíblia fala. A gente não sabe pedir. E Ana fez uma oração muito inteligente, porque ela pediu, mas ela pediu algo que Deus queria. Deus queria um profeta. E ela falou, bom, se eu tiver um filho eu vou te dar. Pronto, casou. A necessidade dela casou com o sonho de Deus. Então, a Bíblia fala que no ano seguinte ela já estava grávida. Enfim, no tempo certo, depois que o neném desmamou, ela mandou ele para a escola de profeta lá. Não sei o nome, me perdoe. E a gente sabe que o profeta Samuel foi um grande profeta, né, de grande relevância na Bíblia. Ele ungiu o rei Davi, enfim. Então, irmãos, que a gente saiba pedir, né? Porque eu fico imaginando o ouvido de Deus. Pensa, quantos pedidos? Pensa essa noite. Eu quero isso, eu quero carro, eu quero. E Deus só atendeu o pedido de Ana porque Ele não ia abençoar simplesmente Ana. Ele ia abençoar uma nação. Era uma geração inteira que ia ser abençoada com isso. Não era só ela, não era um capricho, um deleite. E lá em Tiago 4 fala, pedis não pedis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Para cumprir seus caprichos. Entendeu? Então assim, se você vai pedir simplesmente porque você quer, ai Jesus, eu quero tanto uma mansão no Guarujá. Ai Jesus, para que você quer mansão no Guarujá, irmão? Você vai fazer uma célula lá, vai revolucionar Guarujá. Se for, de repente, Deus está... Então, os nossos pedidos, muitas vezes, eles acabam não sendo atendidos. E Deus colocou isso muito forte no meu coração. Se é para atender simplesmente um capricho seu, irmão, vai demorar. Desculpa a franqueza. Vai demorar. Mas se é para abençoar toda uma nação, se é para abençoar um bairro, se é para abençoar uma igreja... Deus vai acelerar isso. Não, peraí. O quê? É um monte de gente. Não é só você. E fazendo essa mensagem, lógico que eu não podia de lembrar de um exemplo meu. Vocês sabem que eu trabalho com transporte escolar, né? E tem o quê? Acho que menos de 4 anos que a gente trabalha com isso. E quando a gente começou, a Gabi tinha acabado de nascer. Eu não concordei muito inicialmente.
porque ela era muito pequena, bebê, enfim. Quem tem nenê, já teve nenê, sabe. Quando o nenê chega, é um caos na casa, é uma benção, uma alegria, né? Mas ninguém dorme, gente. Gente, é uma choradeira. E assim, é 2 filhos, entendeu? Imagine 3, Jesus amado. E eu sou uma agitada, sabe? E aquela agitação acabava passando pro bebê. E ela era um bebê estressada, a Gabriela. Ela não dormia de noite, acordava 4 vezes. Eu pensava, como que eu vou trabalhar na perua, tendo que acordar 5 horas da manhã, com essa menina acordando 4 vezes de noite? Aí eu falei, Gade, vai você sozinho. Aí o Gade trabalhava no táxi, trabalhava na perua. Parecia um zumbi andando, tadinho. Não dormia, quando ia dormir a Gabriela acordava. Era mulher estressada. Foi só por Deus. E aí ele ficou 1 ano assim, trabalhando sozinho. E aí quando a Gabi fez 1 ano, ela começou a dormir melhor. Aí eu falei, tá, não vou deixar meu marido ficar andando igual um zumbi, né? É perigoso até bater o carro, Deus me livre aí. E comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, Deus falou muito forte no meu coração, nada é por acaso, você não está aqui por acaso. Eu falei, ai meu Deus. E a gente não tinha muita criança, eram pouquíssimas crianças. A gente trabalhava para pagar os custos da própria... Mal se sustentava a perua. Às vezes quando quebrava, meu Deus do céu, tinha que tirar dinheiro não sei de onde para pagar o conserto de carro a diesel, é caro, né? E um belo dia, eu peguei e falei, amém, Jesus, eu não estou aqui por acaso, então me ajuda aqui a entender o que eu estou fazendo aqui com essas crianças. E um dia de manhã, era 5h30 da manhã, eu senti vontade de pegar o óleo, tem um óleozinho ungido. Irmão, esse óleo, se você não tiver fé, ele é só um óleo, amém? O óleo, o óleo, já vi gente fazendo assim com o óleo, entendeu? Não adianta fazer isso, porque o ato de se ungir é um ato profético, amém? Vocês entendem isso, amém? Então eu peguei o óleo, num ato profético, Deus gosta de atos proféticos, viu? Hashtag fica dica. E peguei o óleo, fui lá na perua, aquela escuridão, 5 horas da manhã antes de sair. E Deus me fez ungir cada assento daquela van. E eu orei falando, Senhor, eu profetizo sobre cada assento aqui preenchido. Em nome de Jesus, o Senhor vai preencher cada um desses lugares. Porque cada criança que estiver aqui, eu vou orar por elas. Ah, irmão, mas não deu outra. Passou o ano seguinte, a perua lotou. Porque Deus quer o quê? Abençoar o quê? Não é só o meu pedido. Ah, você quer encher a perua? Beleza. Não. O quê? Você vai orar por essas crianças terríveis? Nossa, então eu vou encher. Irmão, e hoje minha perua está lotada. Para a honra e glória de Jesus. Porque eu oro por todas elas. E eu vou te dizer mais, irmão, sabe? Mas Deus é muito inteligente, né? Ele não ia mandar só as crianças fofas para minha perua. Da minha perua, irmão, ela é premiada. Ela só tem as crianças terríveis. Glória a Deus por essas bênçãos. E está comprovado, tá? Não estou falando porque eu não. Esses dias, já 2 vezes, 2 funcionárias da escola que a gente trabalha falaram, nossa tia, sua perua é premiada, hein? Aí eu, Aí esses 15 dias atrás, a Cláudia estava comigo. O professor falou assim, nossa tia Rê, nossa perua só tem os terríveis. Ó. Irmão, de todas aquelas crianças, tem umas 100 crianças na escola. De todas as crianças que usam transporte escolar, os mais abençoados, vou dizer assim, os mais abençoados estão na perua da tia Rê. Oh, que glória! E agora minha oração está mudando. Jesus, me dá graça, sabedoria, porque Senhor, não está dando, está difícil. E eu oro por todas elas, de verdade, eu falo nome por nome, até aquelas mais difíceis. E eu entendo que não, na verdade não é a criança, é a família, né? E eu oro, Senhor, eu já falei isso para minha mãe, eu tenho fé, eu creio em nome de Jesus que eu vou ver um dia essas crianças no altar. Em nome de Jesus, eu não tenho a menor dúvida. E ainda que os meus olhos não vejam, ainda que eu não veja, eu vou estar lá na graça, falando, lá ele, orei tanto por esse menino terrível. Porque tem uns meninos, tem umas crianças, irmãos, parece que está às vezes encapetada. Eu já repreendi demônio delas e eu saiu mesmo. É verdade, gente. Gente, não, rapidinho, vou contar, eu já contei para a Cláudia. Tinha uma menina, ficou 1 semana essa menina possuída. Já assistiram o Exorcista, né? A menina ia entrar na perua, ela fazia assim, ela abria os braços, as pernas. Aí eu olhava assim, falei, o que é aquilo? Não, aí o pai da criança me entregou aquilo e saiu. Antes da menina entrar na perua, e eu fiquei com aquela menina igual um gato,
sem ajudante na época. Ai, irmãos, eu suava, a camiseta ficava molhada, essa menina não entrava. Enfim, consegui enfiar ela dentro da perua. Joguei, né? E para pôr o cinto. A regra é todo mundo de cinto. Na perua de arreio, ninguém anda sem cinto. E para pôr o cinto dessa menina, eu falei, eu vou machucar, vai chegar roxa em casa. Consegui pôr o cinto. Na hora que eu sentei, comecei a... ofegante. Ai, meu Deus. Vamos. Atrasada, lógico, a menina fez perder quase 10 minutos ali. Na hora que eu saí, quando eu vi a menina, estava já no vidro, assim, ó, estatelado igual uma lagartixa, gritando, mas gritando. Os porteiros do condomínio, tudo assim, ó. E eu assim, e as outras crianças começaram a chorar. Ela começou a causar na perua. Gente, foi uma semana esse tormento. Na hora que eu ia sair de casa, já me dava frio na barriga. Ai, meu Deus, pegar aquela menina. Aí teve um dia que eu falei, na Bíblia está escrito que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Eu creio na Bíblia. E antes de entrar do condomínio, eu repreendi. Eu falei, esse demônio que está nessa criança, em nome de Jesus, sai agora. Gente, mas não é que deu certo mesmo? Na hora que eu cheguei, a menina abriu um sorriso. Aí eu falei, quem é você? És tu? Aí ela entrou, aí eu fiquei olhando assim, com medo, né? Eu falei, mano, vai dar uns 5 minutos. Brincadeira! Nada. Ela entrou, fazia até a covinha aqui, ó. Ela tem um cabelinho bem curtinho. O gato sabe quem é. E ficou um doce. Nunca mais eu trabalho para entrar na perua. Nunca mais eu trabalho para entrar na escola. Porque esse escândalo que ela fazia na perua, ela fazia na escola. Grudava na grade da escola e ficava diretor e eu. Vai, vem. Imagina ser, eu tive que falar um dia com a mãe dela. Eu falei, olha, não vai dar se ela continuar assim. Mas, irmãos, o capeta saiu. E era uma coisa que me perturbava, amém? E às vezes acontece essas coisas com a gente mesmo. Mas a gente tem autoridade. Você tem autoridade? A gente tem autoridade no reino espiritual. A gente pode ficar, ai, nossa, está espiritualizando tudo. É só uma criança mimada. Amém, pode até ser. Mas que tinha uma influência demoníaca ali, tinha. Porque senão não ia ser tão instantâneo o negócio assim. Amém? Então, eu creio que, e eu falo, Senhor, quando vai entrar uma criança nova na perua, eu já fico, meu Deus, quem será? Quem é que eu vou ter que orar agora? E Deus manda reforços, minha ajudante é tudo crente, graças a Deus. E elas já são todas orientadas. Sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Ó, aqui, ó, tem que orar pelas crianças, aqui é regra. Sinta em todo mundo e ora por elas. E eu falo para elas, o ano passado eu lembro que eu tinha uma que era desviada. As duas eram desviadas. Eu falei, Jesus, você está de brincadeira. Você me manda desviada para quê? É para eu falar de Jesus para ela. Ó, vai orar, minha filha. E foi assim mesmo. E elas oravam pelas crianças. Não em voz alta também. Tipo, a gente respeita, porque nem todo mundo é evangélico. Tem os evangélicos, são os piores. Os de família cristã e misericórdia. Eu tenho também, a maioria das nossas crianças tem 5, 4 anos. Mas a gente tem alguns adolescentes, né? 4 adolescentes só. E a gente tem os evangélicos e não evangélicos. E uma vez eu falei, meu Deus, os crentes são os piores, meu. Aqueles adolescentes que boca suja, com as piadas sujas. Aí eu viro, você não é filho de Deus, não? Você está aqui para quê, menino? Eu falo para eles. Irmãos, entenda que onde você estiver, Deus quer te usar. Não importa onde você trabalha. Não importa que eu estou na perua dirigindo, que aquelas crianças estão tudo gritando. O menino falou palavrão aqui. Crente falou palavrão do meu lado. Não aceito. Eles pedem desculpa. Não, desculpa, tio. Desculpa mesmo, eu desculpo. Só que é que sim, você é filho de Deus. Imagina sua mãe e Deus olhando isso aí. Que coisa feia. Então, irmãos, entenda que o seu ministério, muitas vezes, não é só aqui na igreja, não. Onde você está trabalhando? Você já parou para pensar onde você trabalha? O que você tem exercido de influência benigna, né? Influência de Deus naquele lugar. E eu oro, Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque às vezes a carne fala forte, irmão. A carne, na hora do estresse, né? A gente fala, meu Deus, cala a boca. Aí eu penso, não, Jesus, me ajuda. E eu lembro que teve um dia que eu comecei a falar do Espírito Santo. Tem uma menina que gosta muito de filme de terror. Ai, esses adolescentes, umas modas esquisitas, né? E aí ela gosta de umas coisas esquisitas e fala, e ela, não sei, tem umas coisas meio esquisitas. Ela não é só gostar do filme de terror, tudo bem, mas umas coisas meio estranhas. E aí um dia ela lá falando, aí o Espírito Santo começou a me incomodar.
Fala de mim, fala de mim, fala de mim. E, meu, ela é só uma criança, Jesus amado, vou falar agora, ela já vai descer agora e agora. Enfim, comecei a falar, você acredita no Espírito Santo? Ah, Espírito Santo? Ah, acredito em Deus. Porque hoje em dia, assim, né? Tudo leva a Deus, né? O inimigo é muito inteligente também, a gente não pode subestimar. Não, é tudo aqui, tudo é paz, tudo é amor, tudo leva a Deus. E ela começou, não, eu acredito em Deus. Não, minha mãe vai lá, não sei onde, na macumba, no espírito, sei lá o quê. E eu comecei a falar do Espírito Santo para ela. E eu creio que aquilo foi apenas uma semente. Ela tem 11 anos hoje. E eu falei, Senhor, e quando ela desceu da perua, eu falei do Espírito Santo, falei que ela podia conversar com ele, porque ela ficou falando que conversa com a carapora. Que carapora? Eu falei, não, conversa com o Espírito Santo, vai legal. Ele te escuta, mas não é carapó, carapira, sei lá, como chama? Eu nem sei o nome desses bichos daí. E aí, curupira. Não, caipora. Não tem uma tal de caipora? A menina falando que é caipora, que negócio é esse? Eu falei, oxi, fala com o Espírito Santo, vai legal. E aí comecei a fazer a propaganda, né, do Espírito Santo. E de vez em quando eu falei, tá falando com o Espírito Santo? Falo, enfim. E a gente tem que lançar sementes na vida das nossas pessoas, dessas pessoas que estão em volta da gente, na medida do entendimento delas. Eu não vou falar isso para uma criança de 4 anos, às vezes que está no auge da loucura, da bagunça lá. Olha, fala com o Espírito Santo e os outros tudo em cima de mim. Mas sempre que você tiver a oportunidade, exerça o seu poder de influência. Porque Deus não te abençoa simplesmente pelos seus caprichos, mas é para abençoar uma geração inteira. E todas essas crianças de Taboão da Serra que passam pela perua da Tia Rê são abençoadas, eu oro por elas. E eu oriento as minhas ajudantes, orem por elas. Orem por elas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de pedofilia, violência doméstica. Irmão, surge cada coisa ali. E a gente vai vendo ali as coisas que as famílias passam para as crianças, né? Crianças de 4 anos já beijando na boca. Dentro da minha perua. Ah, não, que isso? E eu não podia nem falar com a mãe, porque a mãe era homoafetiva também. Então eu falei para quem estava me ajudando, só resta orientar e orar. Nesse caso, se você mexer aqui no vespeiro, é perigoso. Então eu entendo, e hoje isso é muito nítido para mim, que onde nós estamos, Deus tem um propósito ali. A gente não está ali por acaso. E os outros lugares que a gente já trabalhou, por onde a gente já passou, Deus estava te treinando, você também estava tendo que semear ali coisas boas, coisas do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que estavam com você. E continua firme, porque você escolhe se você vai semear ou não. Você escolhe se você vai exercer alguma influência boa e positiva na vida dessa pessoa ou não. Não, Senhor, não quero falar nada, não quero falar de Jesus, não. Não quero falar do Espírito Santo. Para quê? Deixa a menina quieta, deixa ela falando com a caipora. Eu escolhi falar do Espírito Santo. Eu podia ficar quieta. Deus ia ficar bravo comigo? Não ia ficar bravo. Mas a gente tem que ter consciência. E quando o crente tem consciência desse poder que a gente tem de escolha, irmãos, não tenha dúvidas. Deus vai abrir os céus. Deus vai fazer com que a sua boca seja um canal de bênção sobre onde você estiver. Mas cabe a nós escolhermos. A gente é que escolhe. Você está entendendo? Moisés, por exemplo, lembrei agora dele. Toda vez que fala Moisés, eu falo, nossa, ele era muito amigo de Deus, cara. Ele era muito amigo. Moisés abriu o mar, né? Pôs o cara, 2 muralhas de água. Quando me fala Moisés, só me vem isso à cabeça. Ele era amigo de Deus, ele era muito amigo. O nível de intimidade do cara com Deus era tão profundo, meu Deus, aparecia para ele direto. Era tipo natural, assim, igual a gente falando um com o outro. E, na verdade, claro, o propósito, né, de Moisés é muito claro, que era libertar o povo do Egito, que estava há 400 anos na escravidão. E, na verdade, eu já vi várias explicações, né? Deus levanta aquelas pessoas que não querem ser levantadas. Mas, na verdade, veja que Moisés, ele tinha, assim, dentro de si uma vontade de ajudar o seu povo. Porque quando ele viu lá o soldado batendo o judiano lá do povo, o que ele fez com o soldado? Matou o cara. Errou. Fez uma escolha errada. Ele não precisava ter matado o cara. Mas matou. Porque, no fundo, lá dentro dele, ele viu que era uma injustiça. E aquela vontade já estava apontando nele. Enfim, aí tomou outro rumo, foi lá cuidar das cabras, das ovelhas, falar mé. E
um belo dia o Senhor apareceu para ele e disse que ele tinha que libertar o povo, falar com o faraó, enfim, essa história toda que a gente já conhece. Irmãos, eu fiquei pensando, nossa, Moisés podia não ir, né? Ele podia escolher, falar, não quero. Porque na verdade ele falou que não queria. Se você for ler a história, ele não fala que não quer, ele fala que... Enfim, é basicamente assim, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu tenho dificuldade, né? Algumas pessoas dizem que Moisés era gago, né? Ele tinha dificuldade para falar. Tanto que Deus ficou até um pouco bravo com ele, né? Se você for ler a história, você percebe isso. Mas ele, com todo o seu temor, né, a Deus, e ainda não se sentindo capaz, ele foi. Porque ele falou assim, eu coloco a palavra na sua boca, sou eu que vou usar a sua boca para falar com o faraó. Aí chamou Arão, enfim, era Moisés e Arão falando com o rei, né, com o faraó. Mas perceba que Moisés também ele podia falar, não, eu não vou, mas não vou mesmo. Porque aí inicialmente ele falou que não queria, ficou meio assim, mas gente, imagina discutindo com Deus Todo-Poderoso, né? O dia que eu estava lendo isso, eu falei, nossa, Moisés, era cara de pau, hein? Corajoso. Imagina Deus falando, Deus aparecendo assim na sua frente. Não, você vai, não quer, não vou. Nossa, se ele fala, você vai, tá bom, Jesus, eu vou. O cara foi corajoso fazer isso. Mas enfim, a gente já conhece a história, né? Ele foi. Mas ele teve que tomar ali uma decisão. Então, muitas vezes, a gente acaba, às vezes, terceirizando, né? É engraçado que hoje em dia, não hoje em dia, mas enfim, muitas igrejas, na atualidade mesmo, acaba se pregando um evangelho de tipo, você aceita Jesus, enfim, agora fica tudo muito solto, tudo muito ao acaso. E no caso de Moisés, a história de Moisés, ela sempre falou muito comigo. E eu lembro quando eu li essa história, e quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Jesus, coloca as palavras na minha boca, igual o Senhor colocou na boca de Moisés. Me ajuda, Jesus. Porque não é fácil, irmão. A gente tem que subir aqui com muito temor a Deus. Porque hoje em dia é tudo muito banalizado. Vou lá, subo, amém, beleza. Não é assim. A gente tem que ter muito temor no que a gente vai fazer. E Moisés foi com muito temor diante do faraó e falou tudo que ele tinha que falar. E Deus foi colocando as palavras certas na boca dele. Enfim, o seu propósito, o seu chamado foi cumprido. Glória a Deus por isso. Amém? E eu creio, assim, uma outra coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que tanto Deus quanto o diabo, eles respeitam a nossa vontade. Eles têm que respeitar a nossa vontade. Deus, em toda a sua soberania, disse, bom, nós temos que respeitar a vontade do homem. E Deus não vai chegar enfiando goela abaixo o evangelho para nós. Deus não vai... lá em Apocalipse 3, versículo 20, fala, eis que estou à porta e bato. Abre lá, vai, vamos abrir. Apocalipse 3, versículo 20. Acho que é isso. Cadê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a minha voz se alguém me der ouvidos ao que eu estou fazendo, Deus está batendo. Se alguém der atenção a esse pedido de entrada dele, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, esse versículo me faz pensar no seguinte, de que Deus, ele não vai chegar metendo o pé na porta. Vem cá, eu sou obcecado por você, meu filho. Não. Eis que estou à porta e bato. Se você me der atenção, se você quiser, lembra-se da vontade? Ele respeita a nossa vontade. Se você deixar Deus entrar, ele vai entrar e se cear contigo, você com ele. Se você não quiser, ele vai empurrar, ele vai meter o pé na porta. Ele não é obcecado, amém? Então, quando eu li esse versículo, falei, nossa, Deus é muito, muito respeitoso e muito honesto. E da mesma forma, é Satanás. Satanás, ele precisa respeitar a sua vontade. E o exemplo que
que eu gostaria de te dar nessa... Não precisa abrir, eu vou só contar. Todo mundo já conhece também essa história. O exemplo da serpente, né, lá no Éden. Apocalipse fala que a serpente é o diabo. Então, o diabo lá no Éden, ele não podia enfiar o fruto goela abaixo. Toma, Eva, engole isso aqui agora. Não, ele teve que respeitar a vontade dela, certo? Ela comeu porque ela quis. Só que o diabo influenciou ela. E lá, se não me engano, no versículo 3, fala que Eva começou, né? Ficou seduzida, lógico, sempre muito sedutor. O cão é sedutor, não é? Não vem assim de chifrinho. Não, ele veio, eu fiquei imaginando a serpente toda, igual a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Toda. Aí ficou, né? Olha, sabe por que você não pode comer o fruto, Eva? Porque senão vai abrir seus olhos. E é verdade, ia abrir mesmo. Sabe por que você não pode comer o fruto? Você vai ficar parecida com ele. Imagina a dança da serpente falando com Eva. E aí Eva começou a ser influenciada. E ela falou, nossa, é verdade. Não custa dar uma mordidinha aqui, vamos ver. E aí a história a gente já sabe, por isso que a gente tem que trabalhar igual condenado mesmo, né? Condenado a trabalhar, condenado a ter filho e doer. Mas entenda que o diabo teve que respeitar a vontade dela. Ele só influenciou. E essa influência ela é progressiva. Se você continuar lá a história, fala que a árvore inicialmente pareceu boa para ela. Tá legal essa árvore, esse fruto tá brilhoso. Depois a árvore ficou agradável. Tá piscando para mim esse fruto. E a boca começou a encher de água, né? Eu fico imaginando a cena. E por fim, a árvore se tornou desejável. Ela queria aquilo demais, a ponto dela não aguentar mais. Ela foi tão influenciada a ponto de não conseguir mais. A influência alcançou a vontade e ela, enfim, comeu o fruto. Então, tanto um quanto o outro, eles respeitam a nossa vontade. Cabe a nós decidirmos a quem nós vamos ceder. Amém? A gente que decide se a gente vai seguir a influência de um ou de outro. E é interessante que a gente tem que fazer essas escolhas diariamente, né? Eu escolho Deus, eu escolho renovar o meu voto com Deus. E a menor autorização que a gente der para Satanás, ele vai entrar. E quando ele entra, a gente já sabe. É a destruição total. A menor autorização que você der, ele vai entrar. Aí não adianta. Não adianta ficar, Deus te deu o casamento, você pediu casamento, Deus deu o casamento. Cabe a você mantê-lo. Você pediu emprego, Deus deu emprego. Cabe a você tomar as escolhas certas e mantê-lo. Então, a mensagem que Deus colocou muito forte no meu coração essa noite, é das nossas vontades, do nosso poder de escolha. E isso é tão forte, irmãos, porque infelizmente às vezes a gente acha que é tudo é o cão, tudo é o diabo, tudo é o inimigo que está fazendo, é o inimigo que está fazendo. E a gente acaba se isentando da nossa culpa. A gente acaba muitas vezes, é o diabo. Na igreja ensina que tudo, as lutas é tudo do diabo. Às vezes a luta é de Deus. Foi Deus que levantou Penina para perturbar a vida de Ana. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não veio só para perturbar. Deus levantou Penina e falou, vai, perturba Ana, porque eu vou acelerar o processo na vida dela. Então, irmãos, escolha, decida por mais de Deus. E que essas nossas decisões, que essas nossas vontades, que essas nossas escolhas sejam sempre conectadas à vontade de Deus. O diabo sempre vai estar tentando influenciar, mas Deus também sempre vai estar tentando te influenciar. Às vezes a gente que não percebe. Sabe, às vezes a gente passa uma semana difícil. Aquelas crianças, meu Deus, elas gritaram todos os dias, bateram, tacaram a mochila na cabeça um do outro, e o menino ficou doente, e me deram uma fechada. Sabe aquela semana que tudo acontece? E aí, de repente, você chega no culto,
E a palavra de Deus começa a mudar não só a sua forma de pensar, mas começa a atingir seu sentimento. E você começa a perceber que, poxa, tem alguma coisa diferente. É Deus tentando te influenciar. Perceba os sinais, começa a prestar atenção nos sinais que Deus dá. Às vezes a gente é tão cético, tão racional, né? Hoje em dia é tudo tão, né, assim. O ceticismo é tão forte que a gente, às vezes, perde um pouco a sensibilidade dos sinais que Deus está mostrando para nós. E eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem de que a gente tem que escolher cada vez mais, escolher Deus. Escolher as escolhas que Ele deixa para nós. E que o Evangelho nunca vai ser empurrado goela abaixo para a gente. Ele nunca vai meter o pé nas portas para nós. E a gente tem que saber as influências que a gente vai escutar. É igual quando você está numa estrada, né, tem 2 caminhos, para que lado você vai? Eva poderia não comer o fruto. Ela poderia escolher, não, mas Deus falou que não era para comer. A serpente ia insistir, ia insistir, ia insistir. Mas toda vez que a gente começa a tratar os mandamentos de Deus toda vez que você começa a enxergar alguma forma de pecado como uma proibição, ao invés de você enxergar de que aquilo está, na verdade, te protegendo e que aquela privação, na verdade, está te levando para o melhor de Deus. Quando você começa a deturpar isso, mas Deus está me proibindo de fazer isso. Isso não é proibido. Quando você começa a enxergar essas coisas, é porque, a unha do cão já está cravando. Cuidado. Já está exercendo uma influência sobre você. Mas você pode escolher. Você vai continuar ou não. Amém? Então, irmãos, nessa noite, Deus colocou essa palavra. Eu não quero ser muito longa. E só para já ir caminhando rumo ao fim, abre lá em Isaías 44:3. Deus fala que vai derramar a água dele sobre o sedento, né? Eu falei esse versículo, mas gostaria de ler com vocês. Porque derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção será sobre os teus descendentes. Então, voltando até naquilo que eu já falei, é sobre a sua descendência, não é sobre você. Aquilo que Deus quer fazer não é simplesmente para cumprir um capricho seu. E Ele vai derramar mais dele sobre o sedento. Não adianta a gente querer, nossa, mas por que Deus faz aquilo com fulano e não faz comigo? Por que ele sente tudo isso e eu não? E na verdade, Ele quer que o nível de busca, o nível de intensidade que existe em nós aumente. Porque se isso não aumentar, se a sua sede não aumentar, Ele vai parar aí mesmo. O primeiro mandamento qual é? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E quando fala todo o teu coração, é todo o teu coração, não é metade do coração. Amarás o teu Deus de todo o coração. Quando Davi escreve lá os Salmos, em algum momento ele diz, a minha alma te anela, ela te deseja. Como Eva viu a árvore, ela parecia boa, agradável e desejável, o negócio foi ficando progressivo. E assim tem que ser também na nossa vida cristã. A minha alma te anela, meu coração te busca de todo o coração. E tem que ser sempre nessa vontade, nessa intensidade. Eu quero chocolate. Mas eu quero o chocolate. Eu quero Deus. Eu quero o Deus. Você vem pro culto? Senhor, é tipo assim, né? Vou pro culto hoje. Vou lá. E às vezes a gente enxerga a igreja como um mercado, né? Vou lá pegar uma dose de alegria, porque eu já estou muito triste. Estou estressado, vou pegar uma dose de paz. Sendo que, na verdade, o culto é uma homenagem a Deus. E, infelizmente, a gente vê que em alguns lugares acaba se tornando uma coisa meio egocêntrica, né? É eu quero, eu vou, eu tenho, e esquece de Deus. Uma vez escutei uma pastora falando, naquela música Ele Me Ama, o principal é Ele.
não é você. Ele me ama. Eu gosto dessa música, eu gosto, tá? Não vai falar que eu gosto. Mas às vezes, sabe, você está cantando, ele me ama, mas chora. Ele me ama, meu Deus, ele deixa os 99 só para me encontrar. E fica uma questão eu. E a gente canta tanto eu. Aí vai cantar santo, santo, santo. Ai, Senhor, santo. Aí quando é eu, né? Eu. Então, quando Deus quer fazer, Ele não olha só para o eu. Ele olha para a sua geração. E Ele vê o quanto que você tem buscado, quanto você tem exaltado a Ele e não a você. E o culto tem que ser cristocêntrico ao invés de ser egocêntrico, né? Então, irmãos, que essa palavra, ela seja assim como semente. Assim como ela foi na minha vida e tem sido, dia após dia. Que ainda que as nossas vontades não seja de repente aquilo que Deus tem, mas coloque em oração aquilo que você quer, para que seja a vontade dele, ou vice-versa. Porque quando o nosso coração está conectado ao coração de Deus, isso tem um poder imenso, né? Lembra daquele livro, O Segredo, como é O Segredo, né? Vocês lembram desse livro? É O Segredo, né? É esse o nome? É O Segredo. A Lei do Segredo, um negócio assim. É o segredo. E nós, a nossa fé, a nossa oração, o nosso poder de escolha, essa influência, a gente não vai conseguir mover só a força do universo. A gente move o dono do universo. A gente move o dono das estrelas. E às vezes a gente vem para o culto, Deus, tipo assim, se eu tiver um pouquinho lá da Assunção, beleza. Tá bom, eu aceito. Não, se não tiver, tudo bem. A gente tem que ser como Davi, a gente tem que assumir uma postura de verdadeiramente querer. E isso é intencional, não fica pensando, mas eu não estou sentindo de ler a Bíblia. Mas eu não estou sentindo que eu tenho que ajoelhar. Ajoelha logo, enfia essa cara no chão. E é assim que a gente tem que ser intencional. E eu tenho escutado muito sobre isso, nós temos que ser intencionais. Nós precisamos decidir, escolher e viver intensamente nele. E que a vontade dele seja de fato a minha. Porque como eu falei, não era minha vontade vir aqui pregar, irmãos. Misericórdia, eu pregando? Jesus amado. E a gente sobe com temor, com certo medinho, tremor. Vai no banheiro. Eu falei, Jesus, se é a sua vontade, amém, Senhor. E eu louvo a Deus que a vontade do Senhor para essa igreja. E eu vejo, sabe, quando eu vi escala esse mês, agora eu recebi escala dos pregadores. Eu falei, E eu dei glória a Deus, porque eu percebo um renovo, né? Vocês percebem? Nós temos pregadores novos se levantando. Tem o Rogerinho, tem meu irmão, o Binho, o Tiago. Aí quando eu vi o Pedrinho, eu falei, meu Deus, o Pedrinho! E eu creio que foi fruto de uma ministração que nós tivemos aqui no grupo de louvor. O Pedrinho trouxe a palavra, ele foi muito equilibrado, muito sensato. E essa renovação, irmãos, é lógica da vontade de Deus. E eu creio que Deus vai levantar muito mais. Aguarda as mulheres pregando também. Só que para isso, a gente tem que falar, Deus, eis-me aqui. Se você não quer falar, irmão, não tem problema. E tudo tem o seu tempo, amém? Não adianta a gente ficar falando, Jesus, mas não acontece. Porque tem vários lados, né? Tem as pessoas assim mais como eu, Senhor, eis-me aqui. Mas tipo assim, pode demorar, tá? Ou tem os outros mais afobados. Jesus, e não chega logo a minha vez. Eu quero lá fazer um reboliço, Jesus. Mas tudo tem seu tempo. E se você está disposto, se você tem isso no seu coração, esse é o seu chamado. Você pode virar e falar, mas qual que é o meu chamado? Se você não sabe o seu chamado, irmão, então não tem. Se você não tem convicção do que Deus tem te sinalizado, Deus tem te mostrado, não é o pastor, não sou eu que vai ter, é você que tem que ter. E se isso já está no seu coração, algo já tem te despertado, vai em frente, coloca na direção de Deus e diga, eis-me aqui, Jesus.
Porque se for para abençoar a muitos, ele vai demorar? Não vai. Pode ser de repente. Assim como foi comigo. E às vezes é tão arrebatador. Esses dias eu falei, eu estou me sentindo um saco de salgadinho. Sabe quando você pega o salgadinho, está acabando, aí você vira o saco. E é assim que às vezes eu me sinto. Eu falei, Jesus, está me sacudindo, Jesus, para ver se tem mais salgadinho. Mas que a vontade dele seja a minha. E se é a vontade do Senhor, amém, Jesus. Estou aqui, Pai. Estou aqui. E que você diga também, estou aqui, Senhor. É para abençoar a igreja? Estou aqui, Senhor. E que não seja simplesmente uma coisa, sabe aquela coisa meia boca? Estou aqui, Jesus, se eu quer fazer, faz, amém. Estou aqui, a minha alma te anela, te deseja. E eu vou orar naquele lugar onde eu estou. E eu vou ser bênção naquele lugar que eu congrego. Eu vou ser bênção na minha casa, na minha família. E é assim que nós temos que assumir essa postura. Mas essa é uma postura sua, não é dos outros. Se tem uma coisa te incomodando, de repente não está incomodando a mim. Então é você mesmo. É você mesmo que tem que fazer. É você mesmo que Deus quer levantar, Deus quer te usar. E se for de repente para abençoar essa igreja e você fala, não quero. Deus vai respeitar, amém? Deus respeita a sua vontade. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui à frente. Vamos cantar uma canção e fazer uma oração, para a gente já ir caminhando para o fim. Fique de pé. Que Deus possa encontrar em você um lugar de correspondência, um lugar de rendição, um lugar de obediência da sua vontade, amém? Que você escolha, dia após dia, viver isso. Viver a escolha dele para você. Que a sua escolha seja o melhor de Deus. Ele quer sempre abençoar.